Temos agora o nosso último bate-papo do evento com o tema Foodtech, investimentos e o futuro do mercado. A explosão de foodtechs e novas propostas de alimentos e bebidas tem sido cada vez mais evidentes. O que os investidores e empreendedores estão construindo? Qual o futuro do mercado? Agradecemos nossa patrocinadora IFF, líder que oferece soluções em ingredientes e tecnologias de alto valor em toda a cadeia de produção, focados em nutrir com propósito o que orienta as parcerias da IFF com clientes e todas as partes interessadas. Com a beleza da arte e a precisão da ciência, são um grupo global de pensadores que fazem parcerias com clientes para trazer aromas, sabores, experiências, ingredientes e soluções aos produtos que o mundo deseja. Toda a linha de ingredientes da Danisco agora é parte da família IFF, onde a ciência e a criatividade se encontram. Juntos farão o melhor para as pessoas e o planeta. E para falar deste assunto, chamo os convidados: Carol Godoy, Head de Negócios Digitais e Educação da Equilibrium; Gabriela Pontin, Head Business da linha Incrível Seara da JBS; Maria Rita Espina Bueno, diretora do Anjos do Brasil; Érico Pastana, co-founder da Venture Hub; e Glauco Pinto, líder de marketing para a América Latina da IFF. É com você, Carol. Oi, Érica, obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou a Carol Godoy, eu sou nutricionista, marqueteira e inovadora de alimentos de coração. E esse tema, comida com tecnologia, é uma das minhas paixões. Então, esse papo vai ser bastante interessante. Quero agradecer a todos os participantes aqui dessa mesa redonda também. A FISA fez uma curadoria muito especial para trazer um representante de cada área aqui para a gente falar desse assunto. Bom, que o futuro de alimentos é natural, é plant-based e é tech, a gente já sabe. O que a gente não sabe é como a gente vai conseguir unir tudo isso para trazer cada vez mais negócios sustentáveis e escaláveis no dia a dia da nossa alimentação. Pensando que o Brasil hoje lança 10 mil SKUs por ano no mercado de alimentos, e dentro desse universo flutua os alimentos ditos como saudáveis, né, que é o plant-based, vem muito junto a isso. Todos os desafios que a gente tem em relação à alimentação saudável no Brasil, a chegada de alimentos no mundo, daqui a pouco, quando a gente fala que o universo vai ter muitos habitantes, a gente não vai ter a quantidade suficiente de comida para alimentar o mundo todo. São inúmeros dados que a gente tem na mesa. E agora eu quero dar a abertura aqui e agradecer os participantes e pedir para que eles se apresentem. Vou começar aqui com a Maria Rita. Maria Rita, por favor, fale sobre você, sobre a sua empresa, depois a gente vai na sequência aí para todo mundo se familiarizar e entrar no nosso tema principal aqui da comida e tecnologia. O nosso tema é investimento e futuro do mercado. Então, é futuro, mas é atual também, né, gente? Já está valendo a partir de agora. Super obrigada pelo convite, um prazer estar falando aqui com vocês, um tema tão bacana, tão interessante, né? Acho que tem tudo a ver com a gente na pessoa física, tem tudo a ver com as empresas que estão aqui, tem tudo a ver com a Anjos do Brasil, que é a organização da qual eu sou diretora executiva. A Anjos do Brasil é uma organização sem fins de lucro, de fomento ao investimento anjo para apoio ao empreendedorismo de inovação. A gente faz 3 coisas diferentes. A primeira é ser uma rede de investidores. Hoje é a maior rede brasileira, com 500 investidores em 18 estados do Brasil, no qual a gente conecta startups, muitas de food, eu vou contar bastante isso durante o nosso papo, com investidores para que eles consigam investimento. Mas a gente trabalha muito forte com criação de cultura e conhecimento. Esse mundo novo de tecnologia precisa de uma visão diferente de todos os pontos de vista, seja dos anjos, dos empreendedores, das corporações. Então, a gente trabalha com isso. E a nossa terceira vertical é política pública, fazer a proposição de políticas públicas, ajudar o governo, que é um dos stakeholders importantes quando a gente fala de todo esse ecossistema. Vai ser super gostoso a gente falar sobre esse assunto, que eu pessoalmente adoro. Adoro as foodtechs, acho que elas estão trazendo coisas incríveis para transformar a nossa realidade. Muito bom te conhecer, Maria Rita. Obrigada, prazer. Gabriela, com você, Gabriela. Bom, pessoal, primeiro, super feliz de estar aqui participando desse fórum. Obrigada pela oportunidade, prazer em conhecer todo mundo. Meu nome é Gabriela Pontin, eu estou na JBS desde maio desse ano, então pouco mais de 2 meses, com o desafio de fazer o spin-off de uma unidade de negócios
focada em plant-based, é incrível, que é a nossa marca de plant-based, foi aí lançada em 2019, já é líder de mercado, mas com muito desafio para frente, e a companhia, olhando para esse mercado do futuro e olhando para tudo que está acontecendo no mundo, viu a necessidade de criar um negócio separado. Então, aqui estou, depois de longos mais de 20 anos de experiência no varejo de bens de consumo no Brasil, e de verdade o que a JBS busca é prover proteína, seja ela qual for, para o mundo. E quem vai decidir isso de verdade é o consumidor, e dentro desse mundo de food techs, o nosso papel é prover, democratizar, dar acesso e, principalmente, inovar. A gente, como uma food tech que pode se autofinanciar, a gente tem esse propósito e essa frente muito clara, que é mais do que a nossa vontade, é a nossa obrigação prover isso para alimentar o mundo, que o alimento do futuro é aquele que estiver disponível e acessível. Estão no caminho de muito sucesso, parabéns, muito bom. Glauco, com você, Glauco, por favor, se apresenta e fala um pouquinho sobre a IFF para a gente. Obrigado, Carol. Olá a todos, pessoal. E obrigado à FISA, Informa Markets, por nos convidar. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse debate. Eu sou Glauco Pinto, eu sou líder para a América Latina na área de marketing para a IFF, a divisão Nourish, que é a divisão de alimentos e bebidas. Nós estamos passando por um novo momento, acho que a maioria deve saber, a IFF agora ela vem de uma fusão com a DuPont Nutrition Bioscience, que foi oficializada em fevereiro, cujo objetivo é criar de fato uma empresa ainda melhor para todo o setor de alimentos e bebidas. Esse é o nosso compromisso e aí vamos trabalhar. Do lado de inovação, food tech, isso sem dúvida está no nosso DNA e valores corporativos da nossa empresa, está em inovação, está em agilidade. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente vai conseguir debater um pouquinho sobre o tema, sobre a importância das food techs e de outros temas relacionados que estão muito em evidência, e trazer aí uma visão do lado dos fornecedores de ingredientes, aromas e algumas soluções para o setor de alimentos e bebidas. Muito obrigado, Carol. Obrigada. Vocês estão crescendo muito com essa aquisição aí, mudanças boas, né, pela frente. Agora o Érico. Érico, fala sobre você e um pouco sobre a Venture Hub, por favor. Carol, obrigado pelo convite, agradeço, fico feliz de estar aqui com os parceiros aqui também que estão nas salas. Eu sou Érico Pastana, eu sou co-founder e CEO do Venture Hub, e no Venture Hub nós trabalhamos com inovação, né? Nossa missão é levar inovação para todos, em todos os lugares, sem exceção, né? E para fazer isso a gente trabalha com várias frentes aí de ações, né, de atividades, e entre elas a gente tem toda uma parte que trabalha com startups, então uma parte de aceleração, criação e escala de startups. Então um portfólio hoje que beira aí 100 startups já, então não são apenas empresas que passaram nos nossos programas, mas sim empresas que a gente faz parte delas de alguma maneira. A gente também tem uma parte toda que trabalha, então, com esse mundo de corporações e empresas, ajudando essas empresas a inovarem, né, geralmente com um foco em inovação aberta, mas não somente inovação aberta, inovação olhando para dentro também ali, né, mais no inovar para o exploit, né, não só para o explore, mas o explore geralmente é nosso foco. E a gente tem uma outra frente, que é uma frente de investimentos, que a gente começou ela o ano passado, e a gente vem fazendo diversos investimentos. Food tech, né, para a gente, a área de food, né, assim como a de agro também, a gente acha que é uma área especial. A gente tem cerca de 15 startups aí no portfólio que são da área de food tech, e para a gente acha muito especial poder atuar nessa área de food como um todo, e incluo o agro também, tá, porque tem uma parte ali que se cruza. E por quê? Porque está no nosso dia a dia, né, faz parte, impacta a vida mesmo das pessoas, impacta a forma como o mundo funciona, né? O food tem isso, né? Todo mundo precisa se alimentar, então a gente vê isso muito especial.
e vamos falar um pouquinho disso. Prazer estar aqui, espero contribuir com todos aí, tá bom? Ótimo, gente. Bom, para quem também não me conhece, eu sou a Carol Godoy, eu trabalho na Equilibrium Latam, que é uma empresa que ajuda as indústrias de alimentos, bebidas e suplementos a inovar cada vez mais. A gente dá essa assessoria para produtos cada vez mais sustentáveis e saudáveis, nutritivos na mesa do consumidor. O nosso time é formado por nutricionistas que se especializaram em inovação e comunicação, principalmente com stakeholder. A gente faz o trabalho de levar a informação da ciência por trás das marcas para os nutricionistas, médicos, enfim, é um trabalho bem legal. E uma das iniciativas é o BHB Food, que eu sou a head hoje. A gente tem uma plataforma, se você não conhece, eu convido você a entrar lá também, se cadastrar para receber notícias do mercado, lançamentos de produtos, um canal de podcast. Então, é um canal bem voltado para nós aqui desse universo da cadeia de alimentos, bebidas e suplementos. Bom, eu vou começar com você, Érico. Você acabou de falar que você tem aí dentro do portfólio, né, da Venture Hub várias food techs. Então, vamos definir aqui o que é uma food tech, o que faz uma empresa de alimentos ser denominada uma food tech. Ela precisa ser parte, ter um produto em si, ou é qualquer, você citou o agro, é a cadeia completa, é o farm to fork, qualquer empresa dentro desse universo, dessa rede, pode ser considerada uma food tech? Você concorda, por exemplo, com uma definição da Better Food Ventures, que classificou em 16 categorias diferentes as empresas de food tech? Olha, assim, não tem, acho que, do meu conhecimento, né, não tem uma definição plena, assim, porque, como eu falei, né, as áreas, muitas vezes uma entra na outra um pouquinho, e ainda mais quando se fala de tecnologia, que a empresa de tecnologia, ela tem tecnologia para todo lado, né, então acaba que é difícil definir. Mas eu entendo que quando a gente fala de food techs, né, o meu entendimento, a gente está falando ali da cadeia completa, né, pode envolver desde a produção, né, do alimento, e aí eu não estou falando somente sobre a produção, a plantação, por exemplo, né, hoje tem outras maneiras, mas eu estou falando desde, por exemplo, tem biotech para mim, que é food tech, porque é uma investimentos ali, ou pesquisas, ou produtos, ou soluções focadas de biotech, por exemplo, que estão super mirando ali em soluções para o food. A gente tem toda uma cadeia de distribuição no meio, que aí está cheio de tecnologia, diversas startups que a gente tem aqui no portfólio trabalham nessa parte de distribuição. Depois a gente tem uma parte de comercialização, que também tem tudo a ver. Então, sei lá, vou citar algumas, né? iFood, enfim, né? Uma série de empresas que são food techs de alguma maneira, né? Mas talvez às vezes o core delas para funcionar tecnológico não é uma tecnologia de alimentos propriamente dito, mas é uma tecnologia que tem grande impacto em parte da cadeia. E a gente tem, então, a produção, a preparação e tudo mais. Então, em relação aí à categorização, né, eu concordo bastante, mas não acho, de entender dessa categorização 16, eu entendo, por exemplo, que ali cabe ainda mais algumas coisas, como eu falei, biotech, por exemplo, se olhar essa categorização, não tem tanto lá o biotech, tem algumas coisas, né? Então, concordo, porém, talvez poderia adicionar algumas coisas, né? Então, só para fechar, nós aqui entendemos que o food tech está em todos esses níveis. Então, por exemplo, tem programas no agro que tem empresas que, de fato, elas são empresas do agro, por exemplo, mas elas impactam tanto o food, certo? Impactam tanto a produção, tal, que a gente poderia falar que elas são food techs. Então, não colocaria um limite propriamente dito, mas se impacta a cadeia, né? Se traz modernidade para a cadeia do food, se traz eficiência para essa cadeia como um todo, de alguma maneira, pode ser, na minha opinião, visto ali como uma food tech, torna ela mais sustentável, enfim, né? Tem bastante coisa aí nesse bolo. Maria Rita, você como investidora aí dentro desse universo de Anjos do Brasil, concorda também com essa definição? Food tech não necessariamente é uma empresa que tenha um produto, né? Uma coisa, um alimento que ela vende, mas é toda essa estrutura que faz a tecnologia acontecer e chegar até a mesa do consumidor? Não, com certeza, acho que o Érico colocou super bem antes de mim, né? Na hora que a gente está falando disso, né, e a gente está falando muito de startup, embora as corporações também estão se envolvendo cada vez mais nesse mundo,
mas eu acho que se a gente pegar o conceito de startup, a gente entende por que é tão difícil a gente ter uma classificação estanque na hora que a gente pega food tech, ou se a gente pega qualquer um dos outros techs, né? Então, falou de biotech, por exemplo, mas fintech, será que a gente não tem alguma coisa que é fintech que está ligada a isso tudo? Então, mais do que a classificação, eu acho que o que a gente pode olhar é para o conceito. Eu sempre falo, eu sou filósofa de formação, embora eu mexa no mundo de investimentos, então eu adoro conceito. E eu falo que na hora que você entende conceito, você consegue entender todo o resto, né? Então, quando a gente pensa numa startup, a gente está ali com 2 pontos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, que é uma instituição humana. É uma empresa feita de pessoas, na qual essas pessoas que estão ali fazendo a transformação são um elemento-chave para isso. E o segundo ponto, mais importante até do que o produto ou serviço que está ali, é que eles estão trabalhando no mercado de incerteza. Em geral, estão usando tecnologia como um meio de transformação, né? Acho que até vale sempre uma dica aí para o pessoal pensar que tecnologia não é fim, tecnologia é meio, né? Não é tecnologia que define a food tech, é muito outra coisa. Aquela empresa que olha para esse universo de alimentação de uma forma mais completa e entende que esse é um mercado que está passando por uma procura, por uma profunda transformação. E uma transformação que, às vezes, está no comportamento do consumidor, por exemplo. Ou pode estar junto de uma empresa que está querendo se adequar muito mais a um dos objetivos do milênio, que está querendo entender, né, como é que ela trabalha, aí redução de desperdício, por exemplo. Então, eu acho que você tem uma cadeia muito grande. E mais do que a gente querer enquadrar numa definição, eu não conheço nenhuma definição de startup, de food tech, ou de nada que está ligado a esse mundo de inovação que seja extremamente estanque. Eu acho que a gente precisa olhar esses elementos chaves, né? Pessoas que estão atuando no mercado de transformação, que está se transformando e que estão apoiando aí nisso por meio de tecnologia, de uma forma que é escalável e repetível, eu acho que dá para a gente colocar ali dentro. E às vezes a gente vai dizer que ela é food tech e também é uma empresa que está ligada a transporte e logística, ou que está ligada ao agro, né? Algumas coisas são mais óbvias, outras são menos óbvias, mas eu acho que às vezes a gente coloca uma startup ou uma iniciativa de inovação de uma corporação em mais de uma categoria. Vamos nos prender menos à categoria e mais ao que eles fazem. Entendi. Pegando o seu gancho, falando sobre isso, a gente às vezes acredita, confunde um pouco as food techs com as startups, e essas startups na nossa mente, nosso conceito, talvez seja aquela empresa que precisa entregar muito resultado, né? Precisa escalar rápido, precisa entregar a questão econômica. O conceito food tech, ou mesmo dentro do que a gente está falando, né? Não só da denominação, mas dessa transformação, vocês acreditam que além dessa questão econômica, precisa existir um propósito claro, além do monetário? Olha, essa food tech existe aqui para resolver um problema mesmo, a gente vai tratar de sobrevivência, vou levar alimentos para os desertos, onde não existe muito, é saudabilidade a minha bandeira, é sustentabilidade a minha bandeira. Como que vocês enxergam isso? Talvez Gabriela, como JBS, uma das maiores empresas de alimentos aí do mundo, trabalha com esse conceito de food tech. Explica para a gente. E a gente acredita que, na verdade, todo desenvolvimento nasce ou de um problema ou de um sonho, né? E isso vem de propósito mesmo, do que cada corporação, independente do tamanho que ela tenha, se propõe a fazer. Eu acho, a gente acredita que a parte econômica é fundamental, é um tripé super importante para qualquer coisa, porque senão as coisas não se sustentam e elas não conseguem depois reinvestir e trazendo mais inovação e trazendo mais soluções, mas de verdade as empresas ou as food techs ou a iniciativa de criar uma unidade de negócio nasce de um propósito maior, né? E quando você tem isso muito claro, a perenização ela é muito mais convincente, muito mais convicta, porque problemas, oportunidades, nem todo problema é ruim, né? Então, tudo isso vai nascendo todos os dias. Até outro dia a gente estava conversando aqui sobre investimento em tecnologia, em maquinário, e a única certeza que a gente tem é que a fábrica de hoje está obsoleta daqui a 6 meses. Então, porque a tecnologia, ainda mais em plant-based, ainda mais em alimentação, em buscar
alternativas de proteína para o futuro, ela é muito dinâmica e muito constante. Então, com certeza, o propósito para o que a Foodtech, ou para o que essa corporação nasceu, para o que essa linha de produtos ou essa unidade nasceu, ele é o que vai fazer o ganho econômico acontecer, não é o contrário, né? E quando a gente coloca, eu acho que isso é muito forte, né? As Foodtechs, elas precisam ter esse propósito muito claro e vivido dentro da sua unidade, do seu grupo de pessoas que trabalham ali, porque quando você busca investidores ou quando você está dentro de uma grande corporação que tem um board, que tem muito... todo mundo tem de verdade a sua opinião, se você não tem um propósito muito claro, facilmente você vai se desvirtuar no meio desse caminho. Então, com certeza é o propósito que vai reger os ganhos financeiros ou os aportes, e não o contrário. Alguém pensa diferente? Querem complementar? Acho que diferente não, mas se eu puder falar um pouco sobre isso, porque é um assunto assim que para mim é extremamente relevante, né? Um assunto com o qual eu tenho me envolvido muito aí nos últimos anos, que é na hora que a gente pensa na questão de impacto, né? De aliar capital e propósito. E a visão que eu tenho há muito tempo é que quando a gente olha, às vezes a gente olha e acha que o que está mudando no mundo é só um comportamento, uma forma, mas não, existe todo um desejo, uma vontade, uma necessidade do mercado como um todo de ter empresas que estão muito mais alinhadas com o propósito de vida, que estão construindo muito mais do que só retorno financeiro e que estão medindo o seu impacto na cadeia como um todo. Até porque, assim, é muito fácil a gente dizer, a empresa A ou a empresa B está gerando lucro para os seus acionistas, mas será que se ela estiver destruindo, né, a natureza, ela não está, assim, criando para a sociedade como um todo um custo que é muito maior? E eu acho que hoje, então, na hora que a gente olha isso, né, se a gente quiser pegar aí essa temática, né, de ESG, a temática de negócios de impacto, a gente vê exatamente isso que ela estava falando, que a gente tem que entender que existe um problema real, que tem uma solução que vai vir, e que ela tem que estar alinhada com um propósito de construção de um mundo que seja mais interessante e melhor para todo mundo. Então, assim, não é no discordo, é ao contrário, é no concordo, e ainda reforço a importância disso tudo, seja para as empresas pequenininhas, seja para grandes corporações. Ninguém mais vai se dar ao luxo, vai poder se dar ao luxo de estar fora, de fazer uma análise muito mais completa de qual é o impacto que está gerando e como está construindo um propósito, uma solução melhor para o mundo. Carol. Os investidores já estão de olho nisso também, né? Pode falar. Carol, posso só adicionar uma pitadinha aí de concordância, mas ampliando o tema até, que é bem bacana. Eu acho que a questão do propósito, na minha visão também, ela é essencial por tudo isso que já foi colocado, mas acho que tem um ponto que é interessante, que para quem trabalha com startup, mas para quem trabalha com desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de mercado, né, tem assim, o propósito, ele não necessariamente é o mesmo propósito em todas as fases dessa cadeia, né? Então, se a gente pegar num food tech ali, que seja, a gente chamaria talvez de mais deep tech, né, mais hard tech, sei lá. Desde o pesquisador que está lá, muitas vezes na universidade, no laboratório, né, ele tem o propósito dele, né, que muitas vezes não tem nada a ver com comercializar ou nada a ver, ele tem um propósito, ele quer evoluir aquela tecnologia, mas ele tem um propósito, né? Daí, quando essa tecnologia ela é disponibilizada para uma startup ou para uma grande empresa e tal, os propósitos vão mudando, né? Mas se mantém o propósito ele é essencial. Daí vão ter uma série de propósitos lá no meio, e é lógico, hoje em dia a gente sabe, e você alinhar o seu propósito com o propósito do consumidor, né? Ter pessoas que estão trabalhando com o mesmo propósito ali, vai fazer com que a parte econômica aconteça de maneira muito mais facilitada, né? Mas resumindo, o que eu quero dizer é que o propósito, ele não necessariamente desde o nascimento ali nem daquela startup, nem daquela tecnologia, necessariamente em todos os pontos da cadeia ele é o mesmo, né? Esse propósito ele varia, mas o que a gente enxerga de maneira geral é que ele é essencial para que todas as partes da cadeia ali, no final, aconteçam de uma maneira bacana, sabe? Eu vejo muito isso, propósito como essência, como fonte, na verdade, de gerar os melhores trabalhos, os melhores produtos, né? E esse alinhamento com o propósito do consumidor no final, de gerar também os melhores mercados, com certeza, né? Não, entendi seu ponto, acho que colabora mesmo com o que a gente está falando, amplia mesmo a visão. Pensando em tecnologia, quando a gente fala muito dessa coisa do mesmo plant-based e o que a gente vê cada vez mais evoluindo, a gente tem uma dicotomia no mundo, né? Vocês vão concordar comigo. Graus de processamento de produtos, altas tecnologias
Isso em todas as faces da nossa vida, inclusive, né? A gente quer ficar mais, meditar e precisa estar mais conectado o tempo todo. Com a alimentação é a mesma coisa. A gente está indo para um universo de cada vez mais tech e, ao mesmo tempo, buscando alimentação mais natural, back to the bases, whole foods. Como que vocês enxergam isso? E até mesmo a cultura alimentar. Uma vez que a gente está lá, o brasileiro, do arroz, feijão, bife, a batata frita, migrar para outros alimentos, e hoje a gente está falando também de até carnes análogas, como é que vai ser isso na mentalidade do consumidor? Proteína de grilo, que para nossa origem, para nossa cultura mais brasileira, né, ocidental, é quase que inimaginável. Como vocês enxergam isso? Talvez o Glauco da IFF possa nos dar essa visão aí a partir do ponto de vista dos ingredientes, também dessas inovações com os clientes de vocês. Claro, Carol. Sem dúvida nenhuma, a gente vê uma busca constante pelo mais natural, pelo que é mais familiar. O movimento Clean Label, ele direciona muito isso, né? O consumidor, ele quer consumir coisas que ele está acostumado, que de repente a avó dele conhecia, que ele cresceu ouvindo dizer. Ele quer uma lista de ingredientes menor, ele quer ingredientes reconhecidos, ele não quer ter dúvidas do que ele está ingerindo. Por outro lado, o estilo de vida atual que nós temos, né, onde a gente busca conveniência, onde a gente quer ganhar tempo, onde a gente quer aproveitar ao máximo o tempo, o consumidor também reconhece muito, muito o valor dos alimentos industrializados e os benefícios que ele traz, né? Então, existe de fato uma dicotomia aí. O consumidor está numa busca constante por um perfil mais saudável, por produtos mais sustentáveis, mas também por conveniência, por praticidade que a indústria consegue proporcionar. E o curioso é que a alta tecnologia e o que as food techs e toda essa revolução no mercado de alimentos está trazendo com ciência e inovação tem permitido viabilizar esse desejo pelo mais simples, tem permitido avançar numa velocidade muito alta e entregar a solução, as soluções que os consumidores pedem. O plant-based é uma confirmação disso. O plant-based, ele é a feliz coincidência entre ciência e tecnologia com a demanda e o desejo do consumidor, né? Então ele tem muita ciência aplicada, ele tem muito conhecimento aplicado e ele resolve algumas das buscas que os consumidores têm, né? Como a sustentabilidade, como se alimentar melhor, como alimentos mais saudáveis e reconhecidos, proteínas que ele entende o que está por trás de um alimento, certo? Então, os alimentos plant-based, obviamente, são reconhecidos, são naturalmente percebidos como mais saudáveis, né? Ele tem alguns ingredientes reconhecidos, uma proteína de soja, uma proteína de ervilha, um corante natural de beterraba e outros, né? Então, ele traz um pouquinho já dessa solução e só existe isso graças à ciência e à criatividade para responder essas necessidades do consumidor. Agora, é importante ressaltar que para entregar isso, a gente precisa que todos os elos da cadeia, como citado anteriormente, estejam também envolvidos. Na verdade, é um ecossistema, todos com o mesmo propósito de entregar soluções melhores, sejam os investidores que estão patrocinando e acreditando nisso, sejam o pessoal do varejo ou da distribuição, como mencionado anteriormente, os produtores de alimento, os produtores de ingredientes, ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, quando tem um propósito, quando tem uma necessidade clara do consumidor e a tecnologia e a ciência podem entregar, a gente tem essa combinação que ajuda, a combinação muito legal para a gente começar a entregar essas soluções que vão de encontro a essa questão do que o consumidor está buscando. Ao mesmo tempo, ele quer mais naturalidade, um estilo de vida mais saudável, mas ele não quer abrir mão de todas as vantagens do mundo moderno. Eu acho que esse é um ponto legal para a gente
trazer e refletir aqui. Somente com a ciência e tecnologia existente, um ecossistema e diferentes players da cadeia de valor de alimentos atuando em conjunto, é que a gente está conseguindo entregar essas soluções, como, por exemplo, o plant-based que nós temos visto. E até falando em cultura alimentar, né? Hoje o hambúrguer, por exemplo, faz parte da nossa cultura alimentar. Como você disse, Glauco, a pessoa não quer abrir mão da comodidade do dia a dia, mas quer ainda assim ser mais saudável. Então a gente está respondendo isso. Você concorda com isso, Gabriela? Como que é a reação do público ao entender? Existe uma curiosidade do consumidor em relação ao processamento. Como é que esse hambúrguer pode vir de planta? A linha incrível dentro desse cenário, né, como líder de mercado desse movimento no Brasil, qual que é o feedback dos consumidores? O que você poderia contar para a gente? É muito interessante, porque muda muito rápido. A transformação do consumidor frente a tudo isso é muito dinâmica. O Brasil, obviamente, está alguns passinhos atrás de alguns países, né? Quando a gente olha para plant-based, para consumo, para penetração da proteína vegetal. A gente já vê, por exemplo, mercados na Alemanha, nos Estados Unidos, que já estão saindo já do hambúrguer, do análogo a frango, indo já para a parte de bakery, né? De doces, de pães e tudo mais. E a gente aqui ainda desenvolve muito a parte do ensinar o que é o produto, né? O público de hoje é um público muito curioso, é um público que pesquisa muito, que sabe de onde vem, por que vem, o que ele está comendo. A gente vê que a reação do shopper, quando ele entra num ponto de venda, ele fica muito mais tempo com o produto de plant-based na mão, lendo tabela nutricional, lendo de onde vem aquele produto, do que um produto já muito mais maduro, com muito mais penetração, né? Então, a gente ainda no Brasil está na fase do curioso, da pessoa que experimenta, apesar que 50% da população diz que está apto a comer proteína vegetal e reduzir um pouco do consumo que ele tem hábito hoje. E desses 39% diz que vai consumir pelo menos 3 vezes por semana. Se a gente olhar hoje o tamanho do mercado de proteína animal no mundo e colocar que 10% do consumo vai ser de proteína vegetal, todos nós temos um desafio gigantesco, inclusive com as matérias-primas, né? Como muito bem dito pelo Glauco, hoje as bases são praticamente soja, ervilha, a gente tem alguma coisa de cogumelo, a gente tem alguma coisa em algum outro corante e flavor, mas a gente tem um universo ainda olhando para a matéria-prima, e o Brasil é muito rico, né, nesse tema. Então, o consumidor, ele ainda é um consumidor que prova, ele ainda é um consumidor que experimenta, ele ainda é um consumidor que realmente ele quer sabor e textura de carne, né, nesses produtos. Então ele busca indulgência, ele busca facilidade, mas ele não está mais só no mercado de hambúrguer. A gente vê, a Incrível hoje tem as 4 proteínas análogas, né? O suíno, o peixe, o frango e o bovino. E a gente vê os outros mercados sem ser hambúrguer crescendo agora mais aceleradamente do que hambúrguer, porque de verdade é para todas as refeições. As pessoas querem muito conveniência, elas querem muito comodidade. Hoje a gente está falando do early adopter, né? Que é a galera descolada, a galera que quer experimentar, que está pesquisando. Mas para o futuro a gente vai de verdade ter que abrir muito esse leque, porque as pessoas vão precisar de outras fontes. Você falou até dos insetos e tal, muito focado na Ásia, mas a gente já vê no Canadá um consumo de insetos. Então, as coisas estão mudando a uma velocidade gigantesca e as pessoas estão abertas a isso, elas estão mais informadas, elas têm mais acesso à informação. E esse é o papel, esse é o nosso desafio, um desafio delicioso, né? Prover alimento. Então, acho que é para esse caminho que a gente vai. Tá no mudo. Carol no mudo. Bom, é verdade, e você, não sei se quem está ouvindo a gente sabe esse dado, mas a gente tem uma coisa de muito monocultura alimentar, né? Mais de 60% da nossa alimentação vem de 4 culturas: trigo, batata, milho e arroz, gente. É um negócio impressionante, sendo que só no Brasil a gente tem, nossa, milhares, né, de espécies de punks
as plantas alimentícias, né, não convencionais. E eu gravei um vídeo esses dias, até falei, pessoal, adote uma punk. Pega a indústria de ingredientes, a indústria de alimentos, vamos adotar uma punk, estudar sobre ela para ver se a gente consegue diversificar mais a alimentação e trazer essas soluções, como a Glócia bem colocou. Daqui a pouco não vai ter mais cogumelo, porque está todo mundo usando o cogumelo, né, a proteína de ervilha para fazer o plant-based. A gente também precisa diversificar nesse sentido. Muito interessante. Mas falando dessa parte não só do plant-based, mas de tudo que é diferente, é food tech, a gente tem uma questão muito econômica relacionada a isso no acesso. Você citou outros países mais evoluídos e o Brasil ainda engatinha, mas também porque esses produtos geralmente estão mais caros na ponta, né, quando a gente compara. Conversei recentemente também com o pessoal da Notco, que, aliás, virou unicórnio, né? Esse mês virou uma das unicórnios do Brasil, chilena, mas da América Latina, voltada, é uma food tech, isso mostra o quanto esse assunto também é relevante. E eles falaram que a gente tem no Brasil uma questão também econômica em termos de impostos, né? De tributação, que é muito diferente do mercado ainda de lácteos, de carnes. Tudo isso vai envolvendo, mas como vocês enxergam isso mais a longo prazo? A carne de laboratório que no começo custava $500, hoje acho que já está em $30, né? Um pedaço de carne de laboratório lá do pessoal do Vale do Silício. Quando vocês acham que esse mercado vai nivelar preço? E o que a gente precisa para fazer isso, para ficar mais democrático esse acesso? Se a Gabriela quiser falar, o Érico também, acho que vale a pena. Posso começar falando? Mas pode começar. Obrigada, Érico. É um desafio, e é um desafio que passa muito por tecnologia, por amadurecer tanto a base de qual a proteína que a gente vai cada vez usar mais e quais são as opções de proteína, como também na parte tecnológica, porque é muito tecnológico esse produto, né? É diferente do ciclo normal, talvez, que a gente está acostumado, de uma carne de boi, de uma carne de frango. Então, passa muito por tecnologia e passa muito também por investimento, o quanto as corporações e os investidores estão com esse propósito de desenvolver de verdade esse mercado, olhando para o que o consumidor está pedindo e olhando para as disponibilidades atuais e para o que elas podem se transformar no futuro. Quando a gente entende um pouco do que o consumidor fala, ele tem várias preocupações, e essas preocupações se cercam em diferentes âmbitos, mas de verdade o que ele quer é acessibilidade. E acessibilidade a gente está falando de uma diversidade de um portfólio grande que encaixe na ocasião de consumo dele. A gente está falando de distribuição, porque ele quer encontrar isso no online, ele quer encontrar isso na loja física, ele quer encontrar isso na lanchonete, ele quer encontrar isso no restaurante. E a gente está falando de preço, obviamente, que é um fator super, super importante. Tem alguns desafios tecnológicos e tem alguns desafios também, porque como você começou citando muito bem, as food techs precisam se pagar. Em muitos momentos, a indulgência desse público que hoje busca esse produto pode nos enganar dizendo que eles podem pagar mais por isso. A pesquisa diz que eles podem pagar mais por isso, mas num papel de democratização, principalmente, que é um foco muito grande da JBS, com a linha incrível, com a unidade de negócio incrível, a gente não se permite ter isso. A gente precisa oferecer os pilares da acessibilidade, e preço é super importante. Então, não tenham certeza de que muitos dos nossos fóruns de inovação e dos nossos fóruns de discussão passam por como a gente vai deixar esse produto mais acessível, porque daí a gente abre a porta de vez, principalmente no mercado brasileiro, que é um mercado que a gente vê com a alta do boi, por exemplo, o consumo do boi tendo uma queda na penetração dos lares, porque naturalmente os fatores econômicos trazem isso para a nossa realidade. Mas preço é um ponto super relevante, porque na sua lista de compra você precisa caber no seu orçamento. E se é mais uma opção de proteína, ela precisa estar dentro
das opções de proteínas atuais. Eu não acho que isso está muito longe, tá, Carol? Eu acho que isso está mais próximo do que a gente imagina. Obviamente vai requerer muito investimento e muita dedicação. Então a escalabilidade vai ser super importante, super importante. E o elo, varejo, consumidor, shopper, indústria, precisa cada vez estar mais estreito. Porque se cada elo dessa cadeia, a margem for aumentando, a gente não entrega para o consumidor o que de verdade ele busca. Mas eu acredito muito que isso está mais próximo do que a gente imagina. Que Vou bom. complementar. Vai. Se puder, porque aí tem a especialista, né? E aí tem a gente aqui, réis mortais. Mas colocando um pouco o ponto de vista das startups, né? A gente tem algumas startups aqui que trabalham com algumas fontes de proteína e fontes de alimentação mais alternativa, assim, vamos chamar assim, tá? Não sei o nome técnico, mas a questão do preço, né? E na startup, acho que talvez tanto quanto, mas em outro nível, lógico, do que uma JBS, uma grande corporate ali, a questão da demanda tem um impacto muito gigantesco no preço, né? Ainda mais porque é muito pequenininho. Então, o que a gente tem visto de estratégia bem interessante, assim, é porque muitas dessas fontes alternativas, por exemplo, a gente tem aqui uma startup, a Hakuna, por exemplo, trabalha com proteína de insetos, né? Não sei se só grilo, tá? Mas eu sei que tem insetos ali. E outros, né? Tem uma que faz farelo, agora esqueci qual que é exatamente farelo, tá? Mas acham maneiras diferentes, né? Mas não necessariamente o último mercado, o mercado core, mas acham maneiras diferentes de gerar demanda. Por exemplo, né? Uma das startups usa esse farelo, que eu realmente não me lembro do que é, tá? Posso até levantar depois, mas usa para pizzas. Então, várias pizzarias estão comprando aquele farelo para fazer uma pizza muito mais bacana, muito mais saudável, ganha um diferencial competitivo na pizzaria, tá? E daí ela gera demanda, né? Quando ela gera demanda, ela tem a capacidade de investir no meio produtivo, né? Quando investe no meio produtivo, o custo de produção, logicamente, ele baixa e daí ele vai viabilizando o preço daquele produto para outros mercados, os mercados mais especializados e tudo mais. Isso acontece com várias startups. Então, a questão da geração de demanda. E daí o que eu acho bacana é que, por exemplo, uma JBS, ela vem com muita força e potência abrindo o mercado e, logicamente, veio um monte de startup junto ali, né, que é esse ecossistema que acaba se ajudando de alguma maneira, aproveitando esse mercado. Então a JBS, por exemplo, foi lá e colocou e falou, é bacana, isso aqui funciona, né, gera demanda, e daí várias outras pessoas, várias outras marcas, tem o lado bom e o lado ruim, mas essa é a realidade, né, elas vêm aproveitando essa onda. Então, o que eu vejo é isso, né, alguém precisa explorar, no bom sentido, esse mercado para gerar demanda, então geração de demanda é importante para poder reduzir o custo operacional, distribuição e tudo mais, e, lógico, tecnologia também muito importante, né, lógico, né, sem deixar de lado, que bem colocado aí, mas para fazer essa redução e daí realmente se toma o mercado. E algumas vantagens, né, vou dar o caso da Hakuna, que ela fala disso, muito bacana. Por exemplo, a proteína lá que é de inseto, a quantidade menos de água que consome para produzir muito mais alimento, a quantidade menos, né, de CO2 que gera para produzir muito mais coisa, assim, é gritante. Então, acho que é uma coisa que tem espaço, justamente também pelo propósito, né? O consumidor fala, pô, eu quero consumir algo que, além de ser bacana, tenha todas as características, seja bom igual, mas se é bom igual, que acho que é o grande desafio também, né? E produz menos problema, né? Então, por que não, né? E que tem um custo bacana, como foi dito ali. Então, acho que esse contexto, para as startups, é muito assim a visão, pelo menos das que a gente trabalha por aqui, tá? Geração de demanda para poder realmente escalar. E JBS, como uma grande empresa, mesmo reduzindo margem, está construindo categoria, está construindo mercado, e quanto mais concorrentes tiver nesse... Me corrija se eu estiver errada, Gabriela, mas nesse momento de construção de categoria, quanto mais gente, mais players, melhor, né? Você vai aculturando um consumo e vai diversificando cada vez mais. Quanto mais assunto você gera sobre isso, mais todo mundo cresce, porque tem espaço para todo mundo, né? E a mudança no mundo vai acontecer dessa maneira, né? Eu enxergo também da mesma maneira que foi colocado. Vai acontecer, não é só uma ou outra pessoa, ou uma pesquisa só, ou um alimento, né? É meio que esse conjunto, a mudança de forma de pensar, a mudança de hábito de consumo é que vai realmente gerar. É um ecossistema, digamos, ali inteiro, né? Que vai fazer as coisas mudarem para melhor, com certeza. Glauco, você como fornecedor de ingredientes, concorda com essa questão que a gente começou aqui, essa última pergunta, né, essa última rodada, em relação a custo dos ingredientes, quando isso vai reduzir, o que a indústria de ingredientes
está fazendo para ajudar esse processo plant-based de evoluir cada vez mais, e o que vai acontecer no futuro próximo? Qual a sua visão? Legal se trazer esse ponto. E legal ouvir e ressonar o tema ecossistema, né, que eu citei um pouquinho antes, porque é sem dúvida isso. A gente tem que trabalhar pensando no ecossistema, em cocriação, em apoio. A gente tem que gerar conhecimento, e o conhecimento não está isolado, individualizado em uma ou em outra companhia. Ele precisa ser fruto da colaboração e da participação de todos os elos da cadeia. E indo um pouquinho além, também a regulação do setor, pensar nos impactos que o Érico trouxe de sustentabilidade, e sustentabilidade não é só emissões, também é do ponto de vista comercial, né? É a questão do custo, sem dúvida nenhuma. Temos muita coisa para falar sobre isso, como que a indústria de ingredientes, de aromas tem feito. Vou tentar resumir aqui um pouquinho alguns elementos que eu acho que alguns já foram citados, mas vale a pena a gente reconhecer. Primeiro, obviamente, novos ingredientes, novos aromas e novas soluções completas. A busca incessante pela melhor textura, melhor sabor e melhor perfil nutricional e sensorial, ela não pode parar e ela não vai parar. O consumidor, ele está, de certa forma, mais satisfeito do que ele estava 10 anos atrás, quando a gente olha para o plant-based, mas ele quer mais. Então, nós temos que continuar buscando isso. Muito bem citado pela Gabriela, a questão da expansão para novas categorias. Se o consumidor consome bastante o hambúrguer vegetal, ele não quer consumir só hambúrguer, né? Então, ele quer, como a Gabriela falou, consumir outras categorias para outras ocasiões de consumo. O hambúrguer não se encaixa em todas as ocasiões de consumo. Então, acho que também é importante isso, todos nós estarmos comprometidos em permitir a ampliação das ocasiões, oferecendo outros perfis de produtos. E aí que está o compromisso da indústria de ingredientes, de aromas. Só que a gente vai além dos ingredientes, né? Como tudo é muito novo, é muita inovação, e a inovação hoje está numa velocidade sem precedentes. O que antes levava 5, 10 anos, hoje a gente consegue fazer em 1 ou 2 anos, graças aí ao uso da computação, inteligência artificial. O nosso compromisso tá por aí. Então, profundo conhecimento na aplicação, pesquisas constantes com os consumidores, a parte do suporte regulatório para a gente conseguir ter o apoio e a regulação disso, ainda mais quando começar exportações, importações de um país a outro, ou seja, isso também tem um fator importante. Então a IFF, sem dúvida, dá esse tipo de suporte, mas vai além. Nas pesquisas sensoriais, por exemplo, a gente utiliza painéis além dos profissionais altamente treinados, nos países destino onde os produtos são comercializados, é o uso extensivo da tecnologia, seja uma língua eletrônica, análise de emoção no momento da degustação, através de monitoramento de ondas cerebrais, reconhecimento facial, tudo isso para você extrair o máximo de informação do consumidor no momento que ele está degustando um alimento que tem um ingrediente específico. Isso permite a gente criar a nova geração de ingredientes, de aromas e soluções que estão vindo por aí. Não posso abrir muito sobre isso, mas sem dúvida nenhuma tem um compromisso muito grande em continuar fomentando o desenvolvimento de tecnologias que permitem às empresas criar os produtos deliciosos ou ainda melhores. Ainda estamos longe do final, nós estamos no comecinho dessa jornada. Temos hambúrgueres muito bons, mas ainda não temos o steak, e estamos caminhando para isso. Falar disso há 5, 10 anos atrás era inviável, hoje não. Hoje já é uma realidade, tem empresas trabalhando nisso, e nós estamos apoiando, sem dúvida nenhuma, nas tecnologias para isso. E aí eu começo a falar do futuro do plant-based, que você perguntou, Carol. O futuro passa por mais ocasiões de consumo, maior oferta, produtos que se encaixem em qualquer momento do dia, mas também passa por melhorar o perfil nutricional, por reduzir sal, reduzir gordura, por melhorar todos os aspectos do produto para atender a demanda do consumidor. Aumento da disponibilidade,
aumento da distribuição, e aí a importância do ecossistema sólido, de todos trabalhando no prol de fazer a entrega desses produtos mais tecnológicos em todos os pontos onde o consumidor encontre. Hoje o consumidor ainda não encontra em todos os locais os produtos que ele deseja. E aí, de novo, vale muito o trabalho em conjunto e o trabalho onde cada um aporta a sua área de expertise. Nosso papel na indústria de ingredientes, de aromas, é trazer um pedaço dessas tecnologias, mas com a visão 360, uma visão onde a gente possa ajudar tanto as empresas grandes, como as food techs, como as startups, a vencer esses desafios com o objetivo de entregar a solução que o consumidor quer. Será a língua eletrônica uma food tech, então? Muito Cara, bom. fiquei impressionado aqui, língua eletrônica, esse monte de coisa, muito bacana, cara, não conhecia, assim, que é todo esse aparato, mas fica a dúvida, né? A língua eletrônica até que já é antiga, viu? Eu trabalhei na indústria de café há uns 15 anos atrás e a gente já falava em língua eletrônica lá para substituir o provador por conta dessas questões emocionais que o Glauco falou também, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem um conceito muito ainda que os dados são muito importantes. Eu quero falar sobre isso com vocês, né? O quanto o biohacking, o database é a base de muitas food techs. A gente precisa trabalhar com os dados, mas como a gente dadificar, essa palavra acho que não existe, mas como a gente consegue metrificar as emoções, né? As coisas que não são numéricas, porque a gente tem esse universo da comida muito relacionado às nossas emoções, né? O comportamento alimentar vai muito mais, vai muito além do que a composição nutricional de um alimento. Essa relação também é interessante a gente discutir, né? Como é que vocês enxergam isso? Assim, se alguém quiser comentar um pouco sobre o uso de dados de inteligência artificial, o próprio biohacking, para falar dos projetos. Se eu puder falar um pouquinho, aí acho que assim, até a discussão que estava antes, eu não vou conseguir me segurar de falar um pouco, porque acho que a gente está aqui num grupo super interessante, né? A gente tem 2 grandes corporações, a gente tem 2 pessoas que gostam muito de startup, que estão ligadas nesse mundo, e a gente tem você para fazer aí essa cola com a gente, com todos nós, né? Mas tentando juntar, assim, isso que se estava discutindo antes, né? Como é que a gente dá acesso a tudo isso? Como é que a gente trata a questão de custo, e já ligando com essa questão de comportamento, de análise de dados, eu acho que o mundo de startups ele traz uma coisa muito interessante, que é um olhar que eu falo que a gente está num mundo de ponta cabeça, né? Pegando até, você falou da Notco, se eu não me engano foi dele a frase, numa entrevista recente, aí logo depois que eles viraram unicórnio, ele fala que ele está desintermediando a vaca, né? Porque a gente fala muito de desintermediação, e se eu não me engano foi ele, que se não foi ele eu peço desculpas, mas eu acho a frase muito legal, que o que eles estão fazendo ali ao criar esse tipo de proteína vegetal, né, é desintermediar a vaca. Estou pegando o alimento direto da planta e pondo na frente do consumidor. Então, eu acho que assim, na hora que a gente olha esse mundo de startups, elas têm a capacidade de fazer uma coisa que, com todo o respeito que a corporação merece, e pela capacidade que ela tem de levar isso para muita gente, ela não consegue fazer. Né? Que quando a JBS olha para isso, ela vai olhar isso como um grande negócio, e tem que olhar, é a única opção. Né? Quando uma startup olha, ela vai olhar justamente para essa mudança de comportamento e tentar entender, né? Será que esse consumidor, ele quer mesmo chamar esse hambúrguer de hambúrguer, ou ele vai chamar isso de uma outra coisa? Porque ele está tendo um comportamento que é diferente, né? Tá bom, eu sei, a gente está falando aí dos flexitarianos, ainda de uma parcela pequena, mas que são esses early adopters que estão olhando para tudo isso e transformando. E aí que eu acho que as startups estão pegando uma série de dados, estão olhando e construindo produto a partir disso, né? Vou pegar um exemplo que nem é uma food tech, né? De uma das startups investidas pela Rede de Anjos do Brasil, que é a Holistics, que na verdade é uma startup de wellness, né? Ela tem uma série de produtos, ela é uma marca construída digitalmente, então o produto não é a questão é justamente olhar para comportamento de mercado, comportamento das pessoas e o que elas precisam e como elas constroem uma vida com mais saúde. Comida, para mim, e saúde estão intimamente ligadas, acho que isso a gente combina. Então, na hora que você olha para isso, você vai dizer assim,
quando eu faço uma pergunta, como que esse consumidor responde? Então, por exemplo, ali o que elas fazem é olhar, criar uma comunidade, né, baseada em redes sociais, mas não só, mas criar uma comunidade na qual eu olho e vejo as micro-reações de como as pessoas estão me respondendo, de como elas trabalham com um produto para eu poder fazer essa transformação, né? Então, se a gente pega ali, por exemplo, elas estão colocando aí maca peruana, cúrcuma, um monte de coisa na alimentação das pessoas, que são elementos que a gente já conhece há muito tempo, né? Pega uma outra startup que a gente já investiu faz uns 2 anos, que é a Shimegito, né? Eles fazem o quê? Eles tentam fazer com que as pessoas possam cultivar os seus próprios cogumelos e ter proteína dentro de casa. E estão olhando, tipo, quanto que ele faz? Ele usa só para ele vende, como é que eu construo essa relação muito forte? Então, eu acho que a gente precisa, e a gente não pode deixar de olhar aí, que existe um universo de inovação e de disrupção e de desintermediação que vai diminuir custo absurdamente e que vai dar uma resposta que é fundamental para esse universo que está procurando aí uma alimentação que é mais saudável, que é mais nutritiva, que vai dar um resultado de saúde muito maior. E aí, como eu disse, com todo respeito às corporações, do meu ponto de vista, elas não são capazes de fazer isso. São capazes de fazer muitas outras coisas incríveis. Construir mercado, abrir portas. Complementares, né? Mas isso não. São complementares. A gente tem 5 minutos para terminar. Queria até falar para a Gabriela, citar essa questão dos dados, também a importância dos dados que tem dentro de um negócio, né? Como é que vocês olham e trabalham para os dados, se você puder falar rapidamente. E depois, para a gente finalizar as considerações finais de vocês, tanto para o Érico como para a Maria Rita, pessoas que estão nos assistindo aqui, que têm as suas startups, as suas ideias, as suas food techs, como é que buscam esses investimentos, tanto do investidor anjo como de uma venture? Qual é a diferença sobre isso? Se vocês puderem, aí eu já deixo esse espaço para vocês, para a gente conseguir cumprir o nosso tempo aqui. Bom, rapidamente, a gente tem operações no mundo inteiro de plant-based. Inclusive, a última aquisição do grupo, que foi a Viveira, na Holanda, é o maior produtor de plant-based da Europa e produz plant-based há 30 anos. Então, tem um conhecimento muito amplo desse mercado e desse business, né? A gente se reúne, óbvio que os países data tudo para decidir os próximos produtos, os próximos mercados, investimentos em tecnologia, em comunicação, porque é diferente dos mercados mais maduros. Quem nos rege é o consumidor. A gente faz pelo que o consumidor diz que ele quer e pelo que ele deseja de verdade. Então, é muito diferente de uma dinâmica de mercados maduros, que a cadeia é muito já madura e sustentável, né? A gente ouve muito o consumidor e a gente tem, desde institutos já renomados, a gente é um grande parceiro da GFI, a Kantar, Euromonitor, Nielsen, até mesmo mais pesquisas mais qualitativas, em grupos menores. Isso acontece no mundo inteiro. Então, o que a gente faz é se reunir trimestralmente no GIT, que é o Global Innovation Team, e a gente troca muita informação, reprioriza tudo que a gente vai fazer com base nessas informações, obviamente respeitando a particularidade de cada região e de cada país, porque são hábitos diferentes, consumos diferentes. O americano, por exemplo, ultraprocessado não é um problema para ele, o brasileiro gosta de cozinhar, gosta de ocasiões. Então, a gente se reúne, une o melhor das informações, e esse grupo global, ele também é responsável por abrir problemas e estudar tudo o que está acontecendo no mundo de startups, para conectar a gente a essas startups e essas soluções, que vai desde o agro até a distribuição. Então, esse é um pouco do como a gente se organiza aqui para conseguir dividir tanta informação, que é fundamental. Quando a gente fala de um mercado que está nascendo, que ainda não é maduro, a gente fala do que o consumidor e do que o mundo vai precisar lá na frente, e não do que a gente quer fazer ou do que a gente tem tecnologia hoje empregada para fazer. Então, essa é uma mudança muito grande de mindset dentro da corporação. Mas isso super resumido do que como a gente trabalha com data, né? Não, muito bom, muito bom. E eu acho que muitas vezes a gente tem o dado, mas não sabe o que fazer com esse dado, como analisar esse dado. E talvez até vocês que são investidores, que fazem esse trabalho de aceleração das empresas, possam ajudar também, né, empresas menores a fazer isso. Conta para a gente em 2 minutos, gente.
por favor, o investimento anjo e um venture, qual que é a diferença e onde as pessoas possam se informar melhor sobre isso? Bom, 2 minutos é pouco, então vou dizer assim, fazemos todos nós parte da mesma cadeia de investimento em startups. Então, a gente tem aí os ventures que ajudam na parte mais inicial, né? Normalmente tirar a ideia, ajudam na construção, mais mão na massa. Os investidores anjos, que são pessoas físicas que fazem investimento e que também apoiam aí com uma parte mais estratégica, mais de mentoria, de acesso ao mercado. Muitos deles são executivos de grandes empresas, então já estou convidando aí todo esse povo para participar como investidor anjo também. E depois a gente tem os fundos de Venture Capital, que aí eles têm um gestor profissional que faz isso. Os sites todos têm muita informação, então a gente tem na Anjos do Brasil. Se você é uma startup que está buscando, olha ali, procura se informar e ver qual é o melhor agente para você, submete projeto. A gente adora bom projeto, né, Érico? A gente está sempre buscando. Com certeza. E para quem está aqui, né, que são as pessoas que trabalham em corporações, já convido vocês a virarem investidor anjo, para que vocês tragam tudo isso que vocês conhecem, vocês sabem tanto, para ajudar aí essas empresas nascentes e a gente construir algo bem, bem, bem bacana mesmo. Trazendo, acho que deu. Pegar o meu minutinho para te complementar aqui, eu acho que o ponto que você colocou é extremamente interessante, porque é um trabalho conjunto mesmo, né? Toda a parte de Venture Capital em geral, né? Seja lá no início, anjo, tal, etc. É um trabalho conjunto, né? Muita parceria mesmo, porque um vai complementando o outro, os investimentos são feitos muitas vezes, por exemplo, a Anjos junta um monte de investidor, às vezes, para fazer um investimento, e chama uma outra investidora para investir junto e tal. Então tem todo esse contexto. O que, dependendo de onde você está, né? Então investe bem lá no comecinho, o anjo, depois tem o Venture Capital, começa a ter o investimento já mais Series, né? O investimento Seed, já vem no anjo também, mas assim, você vai subindo o ticket, né, de investimento, basicamente, né? Então ao longo da jornada, e também vai mudando o objetivo, né, e as expectativas que se tem com a startup e também por parte do investidor em termos de risco e tudo mais. Então tem bastante, mas só procurar que acha bastante coisa para encontrar, né? Como a Maria Rita falou, nossa, a gente adora receber projeto, gosta muito, recebe muito projeto, né, de startups, e faz todo sentido, né? É super ganha, porque a gente precisa, como investidor, né, você precisa receber os projetos, então faz parte do trabalho que a gente chama de screening, né? Encontrar os melhores projetos, os melhores startups, os melhores times, aí tem uma maneira, lógico, de avaliar ali. Mas então, se você entrar lá no site, por exemplo, da Venture, ou de qualquer outra, né? Ali você vai encontrar, geralmente, um caminho para que você possa submeter o seu projeto, ou pelo menos demonstrar interesse, subir um pitch deck. Então, pode entrar, por exemplo, no nosso site também vai ter alguma coisa lá para você poder deixar o seu projeto, tá? Eu acho que um ponto que eu colocaria também agora, que está muito forte, os Corporate Venture Capital, né? Então, mesmo as empresas, não necessariamente as startups, né? Mas as gigantes aí estão trafegando no Brasil, né? Não somente antes, era muito mais forte no exterior, mas no Brasil está fortalecendo bastante. A gente pode contribuir também. Tá ótimo, gente. Eu quero agradecer a todos vocês. Se vocês tiverem alguma questão com qualquer um de nós, acho que vocês perceberam que o time todo é incrível, né? A Glaucia que trabalha com CR é incrível, mas todo mundo aqui é incrível. Dá para contribuir bastante, a gente fica totalmente à disposição. E a FF também, como uma indústria de ingredientes, certamente tem muitas soluções para ajudar em todo o seu processo de desenvolvimento, enquanto Érico e Maria Rita cuidam do seu negócio. E a FF pode te ajudar a cuidar do seu produto, a Equilibrium pode ajudar a cuidar dos seus projetos, conceitos de comunicação também. Então, fiquem à vontade para nos contatar e vamos de vento em polpa, né? Fazer com que os alimentos cheguem mais saudáveis, melhores, sustentáveis para o bem das pessoas e do planeta. Obrigada a todo mundo, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço bastante. Obrigada a todos pela presença e obrigada à IFF por incentivar a inovação e fazer parte desse evento conosco. Quer rever esse e outros conteúdos após o evento sob demanda? Acesse o FISAFlix aqui na página principal e também receba em primeira mão convites para outros eventos fechados para convidados com contatos e conexões exclusivas, todos selecionados de acordo com as suas necessidades e interesses. O evento está quase chegando ao final e eu vou ficando por aqui. Espero que tenham aproveitado nossos conteúdos exclusivos, mas ainda temos tempo para os últimos momentos. Fiquem por aí. Nos vemos em breve e obrigada!